Vitinho, ex-Flamengo, próximo do Corinthians. Números, estatísticas deste atacante que está próximo a ser anunciado pelo time do povo. Vamos para uma vinheta e na sequência nós vamos falar um pouco sobre este atacante que a qualquer momento será oficialmente anunciado pelo Corinthians. Bora para a vinheta. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Olá, fiel torcedor corintiano, sejam bem-vindos ao nosso canal de Primeira Timão, um canal voltado a notícias, curiosidades aí do nosso poderoso Timão. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um jogador aí próximo a ser anunciado. Se de repente até você assistir esse vídeo já foi anunciado, não é mesmo? Dependendo do dia que você assistir este conteúdo de hoje. E o vídeo de hoje então nós vamos falar sobre o Vitinho. Quem é o Vitinho? Quais são os números desse jogador? Será que tá valendo a pena mesmo comprar esse jogador de 31 anos? Um atacante que estava lá na Arábia Saudita. E nós vamos então agora destrinchar um pouquinho sobre o Vitinho. Vamos lá, vamos para a notícia aqui. Quero dar o crédito ao UOL, né? Lembrando que essa notícia foi publicada aí pela Gazeta Esportiva, né? E o UOL trouxe aqui uma matéria aqui e a gente vai ler um pouquinho sobre essa matéria da UOL aqui, ó. Perto do Corinthians, atacante Vitinho não atua desde maio. Veja os números. Rapaz do céu, nós estamos no mês de agosto. 3 meses aí fazem que o Vitinho não joga, né? Nós vamos descobrir aqui o que aconteceu com o Vitinho, que ele não joga há 3 meses, né, cara? O Corinthians está muito próximo de anunciar o seu primeiro reforço nesta janela de transferência. Na última sexta-feira, o atacante Vitinho, de 31 anos, assinou contrato com o Timão até o final de 2026. Já está assinado, já assinou o contrato. Até o final deste ano aí, o Vitinho será atacante. Já está tudo certo, não tem dúvidas mais. Não existe dúvidas mais que Vitinho vestirá a camisa corintiana, porém oficialmente pelo clube não foi anunciado devido aí a algumas burocracias. A gente chama de burocracias, né? Mas vamos aí continuar aqui a matéria. Então ele já está certo, já assinou o contrato até o final deste ano. Até o final do ano que vem, perdão. Ele havia sido aprovado nos exames médicos na última quinta-feira. Já fez os exames, tá tudo certo, né? Vitinho está sendo contratado pelo Corinthians para reforçar o setor ofensivo e chega ao clube em um momento oportuno. Na última quinta-feira, Memphis Depay foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 na coxa direita. O holandês deve ficar longe dos gramados de 4 a 6 semanas. Nós vimos aí que Memphis Depay, no último derby, no último jogo do Corinthians aí no derby, né, pela Copa do Brasil, saiu na metade ali do segundo tempo com uma dor na coxa e infelizmente, né, o Memphis Depay, que vai fazer muita falta, né, cara, foi diagnosticado aí com uma lesão grau 2 na coxa direita, que vai afastar, né, o Memphis Depay aí por 1 mês ou quase 2 meses fora dos gramados, perdendo jogos importantes aí. Muito ruim o que aconteceu com o Memphis Depay. Pensando nisso, o Corinthians então já praticamente, né, fechando a possibilidade de colocar o Vitinho. Existe a possibilidade, porém, de que Vitinho precise passar por um processo de aprimoramento físico antes de estrear pelo Corinthians. Então o cara não vai já no próximo jogo jogar, né? Tem muita gente que gosta do futebol do Vitinho, né? Que acompanhou aí a carreira do Vitinho, que foi muito bem no Flamengo, diga-se de passagem, o atacante Vitinho. Porém andou meio sumido aí, ninguém mais falou dele, né, cara? Ele tava meio sumido, tava lá na Arábia Saudita, né? E aí, só que antes de estrear, né, logicamente, como todo jogador aí que é contratado, precisa passar por alguns aprimoramento físico, né? Isso é muito importante para o jogador antes de estrear. Isso por quê? Por quê? Porque o atacante estava de férias nos últimos meses e não entra em campo desde maio, quando disputou sua última partida com a camisa do Al-Ettifaq da Arábia Saudita. Ou nominho complicado, né? Al-Ettifaq. Nossa, cara, é complicado. Desculpa aí, galera. Eu não consegui decifrar esse nome direito aqui. Então ele disputou sua última partida nessa equipe da Arábia Saudita, né?
e ele estava de férias nesses últimos meses. A gente sabe que o futebol lá na Arábia é mais sossegado, não tem esse calendário doido que tem o calendário do futebol brasileiro, né? Jogo atrás de jogo, toda semana tem jogo, e lá não tem tudo, não tem muito esse calendário. Ele estava de férias, né? O último jogo do Vitinho, mais especificamente, aconteceu no último dia 26 de maio, há quase 3 meses, né? Há quase 2 meses e alguma coisa. O atleta entrou no segundo tempo e disputou um pouco mais de 15 minutos na vitória do Al-Ettifaq sobre o Al-Welda pela Liga Saudita. Ou os nomezinhos, né, cara? Mesmo com a baixa minutagem em campo, ele balançou as redes. Quer dizer, é um jogador de fazedor de gol. Estava na reserva, entrou e marcou gol. Então é um jogador fazedor de gol. E o Corinthians precisa de alguém que faça gols. Infelizmente, tirando o Memphis e o Yuri Alberto e o Rodrigo Garro, cara, o Corinthians fica muito carente de atacante que faz gol. O nosso querido aí, o dançarino da Fiel, né, como muita gente está chamando dele do dançarino da Fiel, parou de jogar bola, parou de fazer gol, não tem jogado bem, né? O Thales Magno, para quem não sabe, o dançarino aí, o cara que dança, né, bastante na equipe do Corinthians, não tem feito mais gols, não tem jogado bem. E o Corinthians, logicamente, pensando nessa falta, podemos dizer assim, Hector Hernandes também não vingou no Corinthians. Parece que o Corinthians não tem muito mais interesse no Hector Hernandes. Parece que o Timão meio que não confia também em alguns jogadores da base. Contratou então aí esse atacante aí. O atacante está livre no mercado desde que deixou o Al-Ettifaq e vem de uma boa temporada no clube saudita, onde acumulou bons números. O jogador assim pode ajudar o Corinthians em um setor carente do elenco. O ataque que conta no momento com Yuri Alberto, Thales Magno, Romero e Hector Hernandes. Então a gente sabe que o Romero também não está numa boa fase, não tem feito gols, tem preocupado muito aí a diretoria do Corinthians, e o Vitinho, pelo contrário, tem jogado bem, tem feito gols aonde passou. O Vitinho é um jogador versátil, né? Então vamos ver mais ou menos como que é o Vitinho aqui. Ele é um jogador versátil, ou seja, ele joga tanto na parte da direita quanto na parte da esquerda, como pode jogar pelo meio. É um jogador bem versátil, né? De muita mobilidade e movimentação. Ele não é exatamente um ponta de velocidade pedido pelo técnico Dorival Júnior, mas apresenta características que podem agregar ao elenco, especialmente a ausência de peça importante, como será agora com Memphis e Carrilho, ambos lesionados. Quer dizer, é um jogador aí que agrega ao elenco. Memphis Depay e o André Carrilho estão desfalcados, né, no Corinthians. O André Carrilho vai demorar mais para voltar do que o Memphis ainda. Então o Corinthians sofre muito aí com o atacante, e o Vitinho é um jogador de velocidade, embora não seja, como está falando aqui, um jogador de ponta, como o Dorival queria, mas é um jogador que tem movimentação. No Flamengo mesmo, cara, ele teve vários relâmpagos aí de jogar muito bem, né? de consertar o Flamengo, né? Muitas vezes procurado aí pelo treinador para poder entrar no lugar de alguns jogadores, e fez muita diferença nessa equipe, na equipe do Flamengo em 2020, né? Segundo dados aí da plataforma SofaScore, Vitinho disputou 36 jogos na última temporada, sendo 25 como titular. Então ficou 11 jogos sem ser titular e praticamente mais da metade como titular. O atacante marcou 8 gols e distribuiu 7 assistências. Não é ruim, né? Somando 15 participações em gols. Então participou bastante aí o Vitinho dos seus 36 jogos que jogou pela equipe da Arábia aí nessa última temporada. 25 como titular. O atacante marcou 8 gols, não é muitos gols assim, mas marcou, teve 15 participações em gols. É importante isso. Ele precisou de apenas 147 minutos para contribuir para um gol da equipe. O mapa do calor do jogador mostra muita movimentação pelo meio, especialmente pelo lado esquerdo do meio campo. Ainda conforme as estatísticas, Vitinho cruzou 10 grandes chances, deu 48 passes decisivos e finalizou 58 vezes, sendo 22 delas na direção do gol. Então o Vitinho faz ali mais ou menos
que o nosso querido jogador, que era jogador do Corinthians, muito parecido com o Wesley, porém o Wesley era mais de velocidade, né, cara? Tinha mais velocidade, mas quando entrava no jogo, incendiava o jogo muitas das vezes. Embora os últimos jogos do Wesley, infelizmente, não jogou muito bem assim, o garoto Wesley, né? Que foi vendido para a Arábia Saudita no time do Cristiano Ronaldo. Mas o Vitinho, ele tem essa característica de dar uma incendiada na partida, de colocar sangue novo no jogo, né? Então isso aí o Corinthians está precisando muito, coisa que nós estava achando que ia acontecer muito com o Thales Magno, né? O Thales Magno é um cara que sempre entrou e incendiou no início, quando ele começou no Corinthians. Depois deu uma decadência aí, né? Que infelizmente a equipe do Carreiras de Vitinho. Revelado pela categoria de base do Botafogo, o Vitinho estreou profissionalmente em 2011 e após rápida ascensão foi vendido ao CSKA Moscou da Rússia em 2013. Pelo Glorioso foram 41 jogos, 11 gols e 3 assistências. O atacante ficou no futebol russo até o final de julho de 2018. Durante esse período, passou 2 anos emprestado ao Internacional, né? Foi emprestado ao Internacional em 2018, onde disputou 84 partidas, com 18 gols marcados e 9 assistências. Já com a camisa do CSKA, foram 18 bolas na rede e 9 passes para o gol. Em seguida, foi anunciado pelo Flamengo. Foi onde ele se destacou bastante também no time do Flamengo. No clube carioca, Vitinho viveu altos e baixos. Ao todo foram 214 jogos. Marcou 29 gols e distribuiu 33 assistências. Fez parte das conquistas da Libertadores 2019-22, então é bicampeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro 2019 e 2020, da Copa do Brasil 2022, da Supercopa do Brasil 2020 e 2021, da Recopa Sul-Americana 2020 e do Campeonato Carioca 2019, 2020 e 2021. Então, um jogador aí que tem experiências em títulos. Foi na época que o Flamengo realmente tinha aquela máquina, embora, né, o time do Flamengo sempre procura estar com bons jogadores, né? E o time do Vitinho nessa época tinha grandes jogadores, então foi fácil, né? Foi fácil para o cara se tornar campeão ali, né? Após passagem pelo Rubro Negro, o Vitinho foi rumo à Arábia Saudita. O atleta estava desde agosto de 2023 por lá e teve passagens pelo esse time Al-Ettifaq e Al-Shabaab, somando 3 temporadas que passou no mundo árabe. Foram 72 partidas, 13 gols e 10 assistências. No total aí, o Vitinho, o novo atacante do time do Corinthians. Cara, não é um craque, não é um jogador, vamos dizer assim, nível Memphis Depay, nível, né, um nível superior mesmo assim. É um jogador que fez bastante gols na sua carreira, que realmente jogou super bem no Internacional, jogou bem no Flamengo, lá na Arábia jogou bem também. Então é um jogador assim que não vamos dizer que é um baita de um jogador. Não é, cara, não é um baita de um jogador, mas faz gol, né? Faz gol, se movimenta bastante no jogo, tem movimentação, tem realmente ali é versátil, sempre está mudando ali posições, consegue ter essa facilidade, né? No tempo do Jorge Jesus, quando o Jorge Jesus pegou aquele time do Flamengo que ele foi campeão em 2019 da Libertadores, o Vitinho era como se fosse um reserva de luxo do Jorge Jesus, né, cara? Era um reserva de luxo, entrava, sempre era acionado nos jogos, não era titular do Flamengo, né? Vamos deixar claro aqui, nunca foi titular do Flamengo. Teve alguns momentos que jogou como titular, mas não era o titular do Flamengo. Mas era um reserva que sempre entrava, né? Era sempre acionado aí pelo Jorge Jesus na época que jogou na equipe do Flamengo. Então o Vitinho, pra mim, cara, é uma contratação mediana para boa, vamos dizer assim, a minha opinião, né, cara? Tem que ser sincero aqui, analisando o jogador aí. Você também faz a sua análise e também dá o seu comentário, né? Cada um tem um comentário diferente. Tem gente que acompanhou mais de perto o Vitinho, pode falar melhor ainda como que é esse jogador, né? Mas o Vitinho, a princípio, não é aquele jogador explosivo, aquela contratação explosiva. É o primeiro reforço do Timão nessa janela, nessa temporada. O Corinthians está de olho em mais alguns jogadores, né, para repor peças, que nós precisamos de jogador aí. O negócio, quando o Corinthians não joga com os seus principais jogadores, o Corinthians
cai muito de produção, né? A gente tem visto muito isso nos jogos do Corinthians. E a gente torce para que o Vitinho venha fazer história no Corinthians, por que não? Venha jogar bem no Corinthians, que venha realmente levantar taças com o Corinthians, assim como ele levantou taças também lá no Flamengo, que o Corinthians possa ser realmente aí, ele possa se entender e possa ter uma conexão com a torcida, com o time, e venha não apenas suprir uma carência do Corinthians, mas que venha lutar e batalhar também para ser titular no Corinthians. Não adianta nada o cara ser contratado, né, cara, e pensar assim, não, mas eu nunca vou conseguir ser titular nesse time. Não, cara, tem que lutar pelo espaço dele, como eu acho que todos têm essa mentalidade, né? Mas tá aí o Vitinho, então, um novo contratado do Corinthians, que com certeza vai ser anunciado nas próximas horas ou nos próximos dias pelo clube do Corinthians oficialmente, né? Porque já está assinado o contrato, já fez o exame, apenas algumas burocracias aí que tem que se desandar para que o Corinthians oficialmente venha anunciar Vitinho como sua novo atacante do time do povo, do Coringão. Mas e você, torcedor? A sua opinião é mais importante aqui, tá? A minha opinião é a minha opinião, a sua é melhor. A sua opinião é melhor. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. O que você acha aí dessa contratação do Vitinho? Será que ele vai dar liga no Corinthians? Será que realmente ele vai conseguir ser superior do que ele foi nos clubes aí que a gente citou aqui, que ele passou, as passagens dele, tanto em número de gols, como em assistência, participação em gols e tudo mais? Deixe a sua opinião aqui no comentário. Se você que é corintiano, cara, e não se inscreveu no canal, inacreditável, né? Se inscreve no canal aí, ative o sininho, toda a notícia, a curiosidade que a gente for trazer aqui no nosso canal, você venha ser notificado pelo YouTube, para que o nosso canal venha crescer, nos ajude com hype também aí, para o YouTube entregar cada vez mais o conteúdo. Obrigado a todos que nos acompanharam até o final desse vídeo e até o próximo vídeo, fiel torcedor, família. Vai, Corinthians!